A gente irá elaborar a prestação de conta do primeiro quadrimestre da saúde, né? Conforme o demonstrativo de recursos aplicados e aplicações de trabalho dos servidores da saúde. Eu me chamo Hermes Eduardo, sou enfermeiro e hoje estarei na frente da prestação de conta do município. A gente irá falar sobre alguns temas: a introdução da secretaria, identificação, dados demográficos, mortalidade, dados de produção de serviço do SUS, rede física de prestadoras, profissionais de saúde trabalhando no SUS, execução orçamentárias e foto das ações realizadas pelas equipes de saúde. Começando, a gente começa com a prestação de contas, que é obrigatório da Lei 141 de 2012, do artigo 36, onde a gente tem que trazer a cada quadrimestre os recursos aplicados e os montantes realizados de serviços públicos pelos agentes comunitários, pelos enfermeiros, pelos médicos, pela equipe inteira que trabalha no SUS. Aqui a gente começa com dados básicos da secretaria, que é número de CNES, CNPJ, telefone, e-mail, endereço. Hoje, à frente da pasta do município está o senhor Alexandre José Silvestre Dias, como prefeito, e a ordenadora de despesa, a senhora Edmara da Silva, como secretária de saúde. Também temos os dados. Quando foi criada a lei do Fundo Municipal, que é a 379 de 92, a sua data de criação foi em março de 1997, com a criação também do Conselho Municipal de Saúde, que foi 604 de 2013, foi criado 22 de abril de 2013, sendo paritário 8 conselheiros, sendo 4 usuários, 2 governadores e 2 trabalhadores. E representação hoje do presidente do Conselho Municipal, o senhor Roberto Josafá Soares. Aqui a gente começa com os dados epidemiológicos do município, com o censo do IBGE, né? É registrado no último censo de 2022 do IBGE 8.844 população, tanto feminino e masculino, sendo dividido 52% do sexo masculino e 47% do sexo feminino, e com a faixa etária representativa entre 40 e 49 anos, 15%. Foi realizado também no município nascidos vivos, tanto por ocorrência e residência. Foi realizado 37% dos partos, 7 partos vaginais e 31 partos cesarianos, sendo 37% do sexo feminino, 37% nascidos vivos do sexo feminino e 63% do sexo masculino, tendo uma faixa etária de idade de mães entre 20 a 24 anos, com maior número de grávidas registrada no município, sendo 14 durante o primeiro quadrimestre, totalizando 38 nascidos vivos entre janeiro, fevereiro, março e abril. Aqui a gente vem as informações das internações por CID. A cada CID foi classificado 167, sendo que a doença do aparelho urinário foi registrada 21, infecção urinária registrada de internação no município. A mortalidade foi registrada 13 óbitos no momento, sendo que a maior categoria classificada entre idades foi de 60 a 69 anos e 80. Atendimento por unidade. O distrito de Rio Branco atendeu 545, distrito de Três Coqueiros 834, distrito de Vila União 663 e Pacás Novos atendeu 4.636, sendo que no primeiro quadrimestre foi fechado 6.678 de atendimento pelas unidades básicas. Visita domiciliar pelos ACS. No Rio Branco foi registrado 5.668, nos Três Coqueiros 5.282, Distrito Vila União 3.602 e Pacás 411, totalizando 14.963 visitas. Aqui a gente entra com dados da produção da farmácia básica do município, e foi realizada a quantidade de dispensação de medicação
99.954 medicamentos. Essa grande quantidade porque é dispensado por unidade. Se uma cartela de dipirona tem 10 comprimidos, a gente dispensa os 10 comprimidos, não dispensa a cartela. Então, a gente atendeu de pacientes únicos nesse quadrimestre 1.923 e atendimentos totais que possa ter vindo 2 vezes buscar medicação para finalizar algum outro tratamento ou porque precisa pegar uma quantidade X para depois voltar para ter o retorno, foi de 2.384 atendimentos e quantidade de itens dispensados 4.211. Aqui a gente vem a produção de atendimento de informações hospitalar, de procedimentos clínicos foi registrado 157 de de CIA e 50 de ações complementares à atenção à saúde, totalizando 207. E o sistema de informação ambulatorial, o CIA, foi realizado 25.862, sendo que as ações e prevenções de saúde foi 8.855, procedimento com finalidade de diagnóstico 4.111, procedimentos clínicos 11.662, procedimentos cirúrgicos 25 e ações complementares de atenção à saúde 1.209. A gente realizou também produção ambulatorial, atenção básica PA 17.355, atenção de média complexidade MAC 8.186 e vigilância em saúde 251, totalizando em 25.662. A produção hospitalar foi registrada por MAC, foi 29, que entra as faixas etárias de AIH aprovada, que foram apresentadas 30, aprovadas 29 e uma foi rejeitada por falta de processamento de dados. O período de produção ambulatorial. Atividades educativas do setor regulado foi 5, execução de cadastro de estabelecimento de vigilância sanitária 14, inspeção de estabelecimento sujeito à vigilância sanitária 18, aprovação de projetos básicos de arquitetura 4, recebimentos de denúncias e reclamações 5, atividades educativas para a população 6, licenciamento sanitário e serviço de alimentação 1, fiscalização de produtos derivados do tabaco ou ambiente coletivo fechado 1, análise laboratorial de monitoramento de alimentos recebidos pela vigilância sanitária 2, atividades executivas sobre o tema dengue realizado para a população 1 e atividades educativas em relação ao consumo de sódio, açúcar, gordura e realização para outro setor regulado 2. Totalizando, o setor foi realizado 64 atividades. Produção sanitária. A vigilância sanitária teve uma produção de 284, sendo relacionada cadastro de empresa 2, licenciamento sanitário 78, denúncias atendidas 12, amostra de coleta de análise de água enviada para o LACEN 72, visitas em residência 48, visitas em comércio 72. O setor de zoonose não teve registro de atividade de produção, porque eles têm períodos de campanha, né? Então as campanhas são sempre mais para o fim do ano, que é campanha de vacinação, campanha realizada junto com o programa do PSE. Então foi realizado nesse momento, vacina antirrábica não tem, porque o período é entre outubro e novembro, a realização dessas campanhas, né? Que é enviada também pela CESAL. Então, no primeiro quadrimestre não está zerado por isso, porque o período de campanha é entre outubro e novembro. A notificação do setor de endemias. Visita em residência foi 2.721, visita em comércio 587, visitas em terrenos baldio 2.557, laboratório de diagnóstico de malária foi ser realizado 62, 6 foi positiva, levantamentos do Lira foi 1, totalizando o setor de endemias, ele fez uma produção de 5.934 de atividades pelo setor. Aqui vem a parte vacinal. A gente tem uma cobertura vacinal 100% integrada, sendo alcançada alguns indicadores do Ministério da Saúde, a BCG, hepatite B, febre amarela, a VIP, pneumo,
a meningo C, a pentavalente, a rotavírus, a hepatite A. Então, todos os indicadores de vacina estão dentro da meta do Ministério da Saúde e a cobertura vacinal. A produção do Conselho foi realizado 3 reuniões ordinárias até o primeiro quadrimestre, totalizando em atividade de 3. Não houve outras demandas realizadas no momento. Setor de regulação, paciente do CISREG foi regulado 547, pacientes regulados foi 547, pacientes regulados pelo CISREG 565, pacientes realizando hemodiálise no município são 28, atendimento de telemedicina 129 e cancelamento da telemedicina 38, sendo que o setor realizou 1.319 atividades nesse primeiro quadrimestre. A produção laboratorial foi registrada 8.885 atividades pelo setor, sendo realizados 6.531 exames, de 1.294 requisição e dessas 1.994 foi atendido 1.060 pacientes. Por que a grande quantidade de exames é grande? É porque um paciente, quando o médico pede, ele não pede só um exame, ele pede um TGO, um TGP, um hemograma. Então, um paciente pode chegar com a requisição no laboratório com 5 ou 6 pedidos de exame. Então, sempre a quantidade de exames realizados no município é maior pela quantidade de requisição. Aí, o município registra grandes quantidades porque é registrado por quantidade de procedimento. Então, uma requisição pode ir 5, 6 ou até mais procedimentos solicitados pelo médico. Realização de viagens do município. Foi realizado 24 viagens, sendo transportados 59 pacientes e desses 59 pacientes realizando 278 procedimentos, totalizando 361 atividades pelo setor. Produção do SAMU, foi realizada 360 produção. No município é registrado 14 estabelecimentos municipais no CNES, não tem vínculos duplo, não tem estadual e federal. Quantidade profissional cadastrado no RH do município são 205 e demais entidades e parcerias empresariais são 4, totalizando em 209. Agora a gente entra na parte de recurso municipal. Os recursos municipais nesse exato momento do primeiro quadrimestre, a gente fala entre janeiro, fevereiro, março e abril, foi realizada a dotação inicial de recurso próprio R$ 11.496.684,20. A atualização inicial, que quando a gente começa a programação na LOA e na LDO, a programação inicial ela pode ter alteração, como houve alguma atualização nesse decorrer do tempo. Então, desses 11 milhões, foi suplementado a mais, que ela ficou R$ 11.622.684,20. Nesse primeiro quadrimestre de recursos municipais foi empenhado R$ 5.004.971,77. Dessa despesa empenhada foi liquidada dela para entrar em pagamento R$ 4.434.420,53. E nesse primeiro quadrimestre o município já pagou em saúde pública para os municípenses R$ 4.102.741,13 de recurso próprio. Emenda parlamentar e emenda federal são separados, que são recursos destinados por a própria palavra que eu estou falando, emendas federais, que é um complemento que o município recebe do governo federal e do governo da CESAL do estado. Então, no município foi realizado R$ 1.239.713,20 de recurso estadual. Desse recurso estadual foi empenhado R$ 218.441,68 e desse valor foi pago R$ 131.144,91. De emenda federal foi feito R$ 8.129.277,43. Foi empenhada R$ 2.318.984,12.
Desses empenho foi liquidado e pago R$ 1.776.899,73, que foi subdividido entre os setores: atenção básica, atenção secundária, suporte profilático, vigilância sanitária e vigilância epidemiológica, que foi gasto até o exato momento, juntando todos os recursos que eu expliquei na tabela anterior, sendo recurso municipal, estadual e federal. O município, nesse exato momento, já usou R$ 6.010.785,77 de despesa, sendo ela paga. O município realizou nesse exato momento do primeiro quadrimestre de receita realizada por imposto de notas fiscais, IPTU, IRR, IRF, foi retido em fonte municipal R$ 16.644.984.984,43, fazendo base da lei municipal, tanto municipal como federal, que a gente é obrigado a seguir a 141, 15% é obrigado de recurso próprio ser destinado à saúde. Foi destinado R$ 2.496.747,66 para ser aplicado em recurso próprio. Só que o município teve que fazer um superávit. Por quê? Ele teve que investir mais dinheiro. Quando a gente fala em superávit, é um dinheiro que a gente tinha previsto, só que não estava para ser liquidado. O município é obrigado a gastar de 16 milhões, 2 milhões, só que o município já gastou 4 milhões de recurso próprio, então ele teve que injetar mais dinheiro em saúde pública, porque saúde é caro. Qualquer procedimento sai caro para a saúde. Então, no exato momento desse primeiro quadrimestre, o município já realizou de empenhamento do recurso próprio R$ 4.851.556,19, totalizando 29,15. Enquanto o município tinha que gastar 15%, ele já gastou quase 30%, né? Quase 15% a mais em saúde pública. Então, ele teve um superávit de R$ 2.498.162,09 nesse exato momento. E dessas aplicações de recurso próprio, foi pago R$ 4.293.220,04, totalizando de despesas pagas no primeiro quadrimestre 25,79. Só que ele já tem de empenho 30% dessa despesa. Agora a gente fala também dos recursos transferidos do fundo a fundo do piso da enfermagem. Fala sobre o piso da enfermagem que foi repassado pelo Ministério da Saúde. O fundo a fundo foi transferido R$ 131.440,43. Desse valor foi executado o complemento para os enfermeiros, os técnicos e os auxiliares. Foi repassado para eles R$ 124.176,71. E aqui agora a gente vai falar sobre as ações realizadas nesse primeiro quadrimestre do município. Ações do SAMU, treinamento, capacitações. Aí a gente vem vacinação de servidores das unidades de saúde, ações de vacinação na unidade de Três Coqueiros, ações de combate à dengue nas escolas. E aqui a gente encerra para a prestação de conta do primeiro quadrimestre. Colocamos à disposição a Secretaria de Saúde para qualquer informação e qualquer outra necessidade. A gente se encontra atrás do Banco do Brasil para qualquer outra informação para vocês. Muito obrigado a todos.